Então, as suas pinturas devem ficar mais ou menos como essa aqui, não é? Um borrão só. Isso porque a aquarela é uma das técnicas mais difíceis de serem usadas direito. Muitas vezes a tinta escorre e borra o desenho todo sem que você possa controlar. Mas eu tenho uma técnica para você usar o seu estojo de aquarelas muito bem. Primeiro, você precisa fazer um esboço num pedaço de cartolina ou papel cartão. A aquarela funciona muito melhor num papel grosso como esse aqui. Você não precisa detalhar muito não, o seu esboço pode ser as linhas básicas. E depois você vai ter que misturar a tinta. Para isso você pode usar a tampinha do seu estojo de aquarelas. Ou então, se você não tiver um estojo como esses, você pode usar um pote de iogurte vazio e bem limpinho como esse aqui. A técnica da aquarela é super simples. Olha só. Pinte sem deixar o pincel parar e o mais rápido possível. De um lado para o outro, de um lado para o outro, como eu estou fazendo aqui. Para uma aguada uniforme, tente não passar por cima do que você já pintou, mesmo que você tenha deixado uns espaços sem pintar. Não precisa caprichar demais não. É melhor ser mais espontâneo, ir de cima até embaixo e depois parar. E agora você precisa deixar a tinta secar. E este é o segredo da pintura de aquarela. Você precisa fazer cada camada, parar, esperar secar e então acrescentar a outra camada de tinta. Assim as tintas não se misturam e você consegue um controle muito maior. Dá uma olhada nessa pintura. Ela está bem nítida e não tem nenhum borrão. Isso porque cada camada de cor estava bem seca antes que eu acrescentasse a outra. E agora você tem um plano de fundo. Então agora vamos fazer uns sombreados. Dá uma olhada. Para isso, misture a sua tinta um pouco mais grossa e com alguns toques de preto. E você pode pintar sobre o fundo que já está seco, fazendo um sombreado nos prédios. Olha como fica interessante. Mais um sombreado aqui. E depois, você pode fazer as janelas também. Olha só como não borrou nadinha. E coloque mais uns detalhes para terminar de fazer as janelas. E aqui vai outra dica para você. Não faz sentido nenhum você fazer uma pintura de aquarelas usando água suja. Isso porque a cor vira um cinza meio sujo. Use um pote de água para limpar o pincel. E outro pote de água para pintar. E quando você tiver certeza que o fundo está bem seco, você pode acrescentar uns detalhes. Olha só. Basta você pintar umas sombras nesses arbustos aqui. E não precisa de muito detalhe, só umas sombras a mais. Faça umas janelas escuras e um sombreado do lado dos prédios. E você pode fazer uns detalhes mais delicados com um pincel fino, na ponte, por exemplo. Não fica muito legal? E desta vez, o seu desenho não vai estar nem um pouquinho borrado. Aliás, ele vai estar super nítido, eu aposto. Mas é claro que se você quiser criar um efeito de reflexos na água, por exemplo, você pode usar um pincel bem encharcado. E nessas horas é bom você usar aquela água turva, lembra? Olha só. Faça o seu papel ficar realmente molhado com aquela água turva. E pinte o reflexo do céu na água. Molhe bem o papel e depois faça uns reflexos mais escuros. Os reflexos daquelas árvores. Olha só, a tinta está se movendo e as cores se misturando. E depois, você vai usar uma cor diferente.
E assim, você consegue fazer reflexos de um jeito muito interessante. Muito bonito, não é mesmo? Agora é a sua vez de pintar com aquarela, mas não se esqueça. Deixe secar cada pedaço antes de fazer o próximo. E a técnica vai estar sob controle e vai ser fácil fazer uma aquarela bonita como essa.